Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 30º podcast, Igreja Fé e Milagres, Rua Ouro Preto 715. E com muita alegria, levando até você o que nós temos de melhor, Jesus, o Cristo. Você que ainda não é inscrito e pela primeira vez nos assiste, se inscreva no nosso canal e que toda semana vai estar chegando conteúdos edificantes para você e toda a sua família. E hoje, nesse podcast, eu trago uma pessoa muito especial. Aliás, todos que eu trago aqui são pessoas especiais. Mas esta moça, ela tem somente 14 anos e carrega uma vida com Deus digna de ser contada. A minha entrevistada de hoje é Ludmila Antunes Ferreira Rosa. Lud, aluna do Colégio IP, cursando nono ano, seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe. Amém, pastor, muito obrigada. Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Não sei, me falta palavras para agradecer até ao Senhor por Ele ter me colocado aqui. Estou muito feliz. Minha filha, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu tempo doado ao nosso podcast. Eu sei que esse é o seu coração, mas muito me alegra ter você aqui. Para mim, você é um grande exemplo de uma moça. Aliás, você tem 14 anos, uma adolescente, mas a sua conduta é de uma moça madura, adulta, e sempre foi. Eu tenho o prazer de caminhar contigo há mais anos, né? Te conheço há muito tempo. E hoje, que honra é para mim entrevistar você. E eu tenho certeza que essa entrevista ela vai alcançar muitas famílias de todas as idades. Até mesmo porque sua vida ela é um exemplo para todas as pessoas. Então, sinta-se em casa, fique à vontade e aqui nós vamos conversar bastante. Eu quero começar, Lud, falando com você sobre uma das coisas que hoje tem faltado no mundo. Claro que não é de um modo geral, né, mas falta isso no mundo. E como pastor, eu tenho ouvido muitas pessoas que sofrem por isso. Caráter. E você é uma moça de 14 anos e que tem um caráter aprovado. E para eu falar isso para você, é porque realmente eu analisei a sua vida. O seu caráter é aprovado. E caráter significa que é aquilo que somos quando estamos sozinhos. Ou seja, quando ninguém está vendo, eu continuo íntegro. Vamos começar falando sobre isso? Qual é o preço que você paga para ter um caráter aprovado como o seu? Pastor, o maior preço que eu paguei até hoje por esse caráter que o Senhor me chamou para ter, Ele me experimentou e eu provei dessa glória e eu quis permanecer. Então, o maior preço que eu paguei foi no ano de 2023 até a metade de 2024, né? Que foi os anos assim que eu mais fui criticada, mais no geral, né? Por pessoas, mais olhares e também muita retaliação. Várias vezes eu já tive experiências com seres celestiais, mas também com seres do inferno. Eu tenho a facilidade de ver, ouvir e escutar o mundo espiritual. Durante várias vezes, eu já acordei sozinha de madrugada, do nada, falando em línguas, orando. Do nada eu acordava falando em línguas e orando. Mas, apesar de essa ser uma coisa boa, também várias vezes eu acordei sentindo uma presença ruim de corpo na minha janela. Enquanto eu orava à noite, escutava coisas andando debaixo da minha janela, presenças na casa, barulhos de passos, e também fora as retaliações da mente, né? Então, renúncias de amizades, renúncias de ambientes, renúncias até mesmo num lugar onde
várias vezes eu me senti constrangida em chegar perto de pessoas e estar lá, elas todas se divertindo, sim, se divertindo, né, ao meu ver. Porém, eu tive que me afastar, porque eu iria ferir a santidade do Senhor, e eu vi que naquele lugar a minha voz não tinha altura para elas. Então, é isso. Com base nisso, nós sabemos então que o preço é muito alto. E eu quero pegar aqui alguns ganchos que você disse sobre as críticas. Até mesmo porque uma adolescente de 14 anos, hoje nós encontramos em nossa cidade, em boa parte do Brasil, adolescentes que já se perderam. Foram levadas pelo vício da droga, algumas já são mães, outras estão se perdendo e você permanece na sua pureza. Será que essas críticas seriam devido à sua escolha de manter pura diante de Deus? Pastor, eu imagino duas coisas nessa pergunta. Isso também é uma consequência, né, as críticas do que eu escolhi, mas também eu vejo que o principal é o inimigo tentando me desanimar, me tirar do rumo, me tirar do foco. Isso é que eu vejo como ponto principal. Nós sabemos que a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E não é diferente contigo. Realmente ele quer fazer isso, porque ele quer tirar todos nós do trilho, do propósito de Deus. E ouvir tudo isso que você está falando, das dificuldades, das presenças tanto angelicais quanto demoníacas, é porque realmente há um propósito de Deus. E é nesse local que você está hoje é que nós precisamos discernir em Cristo e ter uma opinião muito formada para a gente não se perder o caminho que nós estamos. Porque uma decisão cedida pela pressão, o nome mais principal ou mais importante que você carrega, que é o nome de Jesus, entra em descrédito. Você concorda com isso? Concordo, plenamente. E isso te leva a ter uma vida de renúncia constantemente? Sim. E o que é para você ter essa vida de renúncia? Como é o seu dia a dia? Pastor, muitas pessoas, até mesmo me ver presencialmente, pessoalmente, em ambientes, por me ver às vezes um pouco afastada, um pouco mais calada, muito jovens da minha idade, eu imagino que eles pensam, nossa, mas que vida miserável, que vida presa, que vida chata. Mas, na minha opinião, essa vida de renúncia é a melhor vida que eu poderia escolher ter. Porque só eu sei do lugar onde Jesus me tirou e aonde Ele está me colocando. E um exemplo é hoje, estando aqui. O exemplo é hoje, tendo mais proximidade com o Senhor na minha vida. Um dia eu fiz uma escolha, não porque pessoas me deram o prato e me mostraram o alimento, não porque eu tive incentivo de pessoas, mas porque um dia eu estava sozinha, afundada em pecados, e o Senhor me apareceu por meio de uma mensagem no celular. E eu falei comigo mesma, nossa, que Jesus é esse? Se Ele é tudo isso, eu quero conhecer mais. Então eu comecei a me interessar. Ele mostrou a graça para mim. E eu fui até a palavra. Pastor, mas pensa numa menina que detestava ler a Bíblia, era eu. Eu lia, vamos pegar um capítulo fácil de entender, Mateus. Lá tá tudo esmiuçadinho as palavras. É muito fácil de entender Mateus. Mas mesmo assim eu não entendia nada da Bíblia. Mas eu fui insistindo, porque eu queria saber. E quando eu consegui entender, o Senhor foi me mostrando a verdade. E essa verdade foi me libertando. Eu comecei a ter vergonha do que eu fazia e do que eu pensava, do que eu sentia, das vontades que eu tinha. Eu comecei a ter nojo de mim mesma. Mas ao mesmo tempo, não era um nojo que me afastava.
me aproximava do Senhor. Porque a cada vez que eu lia e entendia a verdade e o quanto aquilo era pecaminoso e miserável, eu ia aos pés do Senhor e falava: Pai, mesmo pecador, eu peço o seu perdão e eu peço para melhorar. Então, o Senhor foi me dando graça e foi revelando a glória dele para mim. E uma coisa que eu aprendi é que 2 coisas a gente consegue ter quando Deus revela a sua glória pra gente. Nós conseguimos ter uma vida crescente de fé e temor. Então, quanto mais o Senhor foi revelando a sua graça e a sua glória pra mim, eu fui entendendo, mais fé e temor eu tinha. Então, essas renúncias não são peso pra mim. Realmente tem vezes que são de deixar a gente no chão e falar: Senhor, tens misericórdia de mim. Mas há algo que me alimenta, uma graça maior, que é algo que eu jamais poderia renunciar. Minha filha, e isso é bom de ouvir quando a gente reconhece os nossos pecados. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E você falou algo muito bonito, muito forte, profundo, que quanto mais você sentia nojo daquilo que você fazia, mais você aproximava de Deus. Porque, na verdade, Ele é a nossa fonte de águas vivas, purificadoras. E quando nós imergimos, aprofundamos, mergulhamos nessa fonte, as transformações começam a acontecer na nossa vida, ao ponto de que você acabou de dizer que tinha muita dificuldade, ou melhor, não gostava de ler a Bíblia. E hoje você é uma leitora assídua. Adoro ler a Bíblia. Adora ler a Bíblia, tem prazer. E a gente vê isso no seu rosto, essa alegria no seu rosto, de leitura diária. Você tem passado isso para os seus colegas de escola, para os seus amigos que têm a mesma idade sua? Pastor, sempre que eu tenho uma oportunidade, até com os amigos mais próximos, eu tento citar ali algum versículo, alguma frase. E a minha escola é uma escola que eu amo, a minha escola. Inclusive, eu quero deixar aqui os meus sentimentos pelo IPE, uma escola que eu tenho orgulho de estar e fazer parte, porque não são só os professores que acolhem a gente, os professores que passam a palavra do Senhor para a gente, mas também que lá eles me dão também a liberdade, não somente a mim, mas também a todos que querem falar alguma coisinha, compartilhar algum conhecimento, eles dão a liberdade. E uma coisa que eu tenho muita liberdade de fazer é, durante alguns devocionais que tem todos os dias, né, antes de começar as aulas, a professora, ela me dá a liberdade de ir lá e citar algum versículo e o Senhor fala comigo para falar para eles. Olha que maravilha. Outra coisa, Lud, que nós encontramos aí fora, né, em pessoas da sua idade, vestem muito vulgarmente. E você é uma moça que sempre vestiu com decência. Como isso me alegra de saber que você ainda permanece no temor de Deus, de vestir na excelência da sua feminilidade, na sua beleza feminina, cuidando do seu corpo, preocupando com aquilo que Deus vai pensar. Você conhece amigas ou tem amigas que vivem o oposto de você? Tem algumas sim. Mas essas amigas, não diria assim, são amigas que eu tento. Conhecidas. Isso, aproximar, tento passar alguma coisa também, algumas amigas de fora. Mas aquelas pessoas a que eu revelo a minha verdadeira essência, os meus segredos, são só pessoas que, como o Senhor, pessoas que eu tenho aqui de casa, né? E também, o Senhor falou a questão das vestes, né? Uma vez eu ouvi uma frase
que essa frase eu carrego pra mim até hoje. Eu não sei quanto tempo, porque faz muito tempo mesmo, que dizia o seguinte: quanto maior e vulgar as vestes nas pessoas, feminino, masculino, quanto mais curto suas vestes, maior é o vazio que está dentro do seu coração. Olha isso. Então, eu não tenho a necessidade de me expor. Eu não tenho a necessidade de me vestir para aparecer. Porque eu sei que há alguém maior que eu e maior que todo mundo que não vai importar com isso. Ele vai importar com o meu coração e para a minha felicidade. E se vestir para aparecer não é felicidade. Uma coisa que eu também aprendi é que eu tenho prazer em me guardar para quando chegar o tempo eu me casar. A Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de casamento. E é isso que eu quero. Eu quero namorar uma vez, noivar uma vez, casar uma vez e assim ser para sempre, com apenas uma pessoa. Eu não quero me desperdiçar na adolescência com 12, 14 anos, olhando para meninos e pensando, nossa, se eu ficasse e se eu me aproximasse, porque eu sei que isso vai acabar, é passageiro. E a cada pessoa que vem e vai, ela leva um pedacinho de mim e deixa um pedaço dela. E se até eu completar meus 18 anos, eu me envolvesse nessa vida de ficante, como usam hoje em dia, né? E já tivesse uns 5 ficantes, por exemplo, até os meus 18 anos, quantos pedaços estariam faltando de mim? Será que meu marido realmente merecia casar com uma pessoa assim? Uma pessoa toda faltando pedaços? Eu quero dar o melhor para ele. Porque assim como ele espera de mim, eu também espero algo dele. Uma vez no culto de jovens, num testemunho muito impactante, eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: se você quer isso no seu futuro esposo, somente peça aquilo que você é hoje. Então, o que eu mais foco é em guardar a minha essência e construir uma base, construir uma raiz. Porque para me ter o prazer e o orgulho, a honra de falar assim, Senhor, eu estou orando por isso e isso no meu marido, porque hoje eu sei que eu também tenho dentro de mim. Então, eu vejo que essa fase da adolescente que eu estou agora também é uma fase de se divertir, mas também é uma fase de me resguardar, de construir uma base para que futuramente seja levantada uma casa. Bem edificada. Bem edificada. Minha filha, parabéns. Que posição firme a sua e de sabedoria. Isso é um orgulho para o seu pai, o Bruno, para a Luciana, sua mãe, que são os educadores da sua vida. Louvado seja Deus por isso, né? E outra coisa que nós queremos aqui também abordar é sobre a sua vida com Deus, que já estamos falando sobre isso, porém sobre a sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de leitura, de santificação. E juntando tudo isso, hoje você faz parte do Ministério de Louvor das Mulheres, né? Você toca o seu violão, tem uma voz muito linda, canta muito bem. Temos aqui pessoas como a Estela, que te elogia sempre. Quero mandar um beijo para você, minha esposa. O Lourenço te elogia sempre, que tem sido um instrumento de Deus na sua vida. Lourenço, um abraço para você. Como que é fazer parte desse Ministério de Louvor? Você já tem suas canções? Tem orado a Deus para ter canções? Ou nunca pensou sobre isso? Pastor Lélio, eu sempre agradeço muito ao Senhor por Ele ter me colocado também nessa posição de honra que Ele me colocou nesse ministério. E eu quero mandar um beijo para minha pastora Estela, a minha mãe espiritual, porque 2023, quando ela me falou uma coisa, vou confessar aqui um pecado, eu pensei,
meu Deus, essa mulher é doida. Porque assim, eu não sei se foi, acho que uns 3 ou 2 meses depois que eu estaria cantando lá, fazendo parte, ela me chegou e me entregou uma palavra falando: Ludi, esse ministério é seu. Eu te entrego a liderança desse ministério. Então até hoje eu carrego junto a liderança desse ministério. Eu não estou sozinha. Eu tenho o Lourenço, que também é o nosso professor. Anjo de Deus. Um anjo, o nosso professor, eu e as meninas costumamos chamá-los, né? E como nosso costume, aqui, Lourenço, ó. Toda vez que a gente vê, esse é nosso cumprimento. E também porque esse lugar que o Senhor me colocou hoje, eu entendo que quando a pastora falou isso comigo, não foi da vontade dela. Foi porque o Senhor já tinha visto algo em mim. Foi o Senhor que falou a ela. E quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, como este homem que está na minha frente e esta mulher são homens, são um casal verdadeiramente que tem fé no Senhor e deposita sua confiança nele. Porque como seria para uma pessoa que pensa racionalmente entregar a liderança de um ministério para uma criança de 13 anos de idade, uma pré-adolescente? Mas hoje o Senhor me dá a estrutura. E desde então, porque as retaliações são maior, a visão, a amplitude de visão é maior, mas também o Senhor me dá muito conhecimento. O Senhor tem me dado unção dobrada esses dias, mas também tem me dado técnica para cuidar da minha voz e evoluir, e também para tocar o violão. Porque por enquanto eu não tenho condições de ter aulas para terminar, né, o que eu comecei de aulas, mas o Senhor colocou na minha vida o Lourenço, que me ajuda e me instrui e abre os meus olhos muito e constantemente. E também o Senhor me usa muito lá no meu secreto. Eu tenho facilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, tô na rua, eu ouço falando comigo, eu sei discernir o que é a voz do Espírito Santo, o que são as demais vozes. E é uma bênção, pastor. Amém, minha filha. Eu vou voltar numa pergunta. Você pensa em escrever canções? Você pensa em futuramente gravar músicas de autoria, né? Sua, vinda da parte de Deus? Ou você só pensa em continuar cantando as que você já faz? Pastor, pensar em escrever músicas de autoria, confesso que por enquanto ainda não é o meu desejo. Eu tenho vontade de evoluir na minha voz e na minha técnica, e também na minha técnica no violão, para me conseguir conhecer mais, fazer mais arranjos no violão, porque eu acho muito bonito, principalmente violão clássico. E um dos meus sonhos é aprender o violão clássico, aquele que você não toca acordes, mas apenas notas dedilhadas no violão. E aqui em Patos tem aula de violão clássico? Violão clássico eu não sei, eu não cheguei a pesquisar ainda. Então você vai procurar pesquisar. Amém. A aula de violão clássico. E nós vamos te abençoar com ela. Amém. Pode procurar, nós queremos dar isso de presente a você, como gratidão pela sua vida, como admiração pelo seu caráter, pela sua entrega, né? E nós acreditamos no seu ministério. E quando a gente acredita em alguém, a gente precisa investir em alguém. Então hoje você vai procurar e nós vamos organizar isso junto com o Lourenço, com a Estela, e você vai fazer aula de violão clássico para você adorar o Senhor da sua vida. E outra coisa que você falou também interessante, que você sabe ouvir a voz do Espírito Santo, que hoje é uma dúvida de muitas pessoas. Até mesmo porque o mundo hoje, as pessoas a maioria delas, claro que não são todas, vivem no ativismo, fazendo 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e não conseguem discernir a voz. Você tem essa facilidade. Você consegue transmitir para o nosso público como você adquiriu essa facilidade para ouvir a voz do Espírito Santo?
pastor, desde pequenininha, desde 2021, quando eu conheci ao Senhor, eu sempre tive o espírito muito sensível a não ferir a santidade do Senhor. E eu creio que essa foi uma das principais coisas que me levou e me leva até hoje a ouvir a voz do Senhor, porque eu sempre penso e repenso muito. Eu sou muito crítica, muito detalhista e sempre perfeccionista. Em relação a, nossa, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, eu estou colocando em primeiro lugar o Senhor, a vida do a minha vida com Ele, ou estou ferindo a santidade dele? Porque existem algumas coisas que eu aprendi, e aproveitando a questão de vida com o Senhor e respostas com Ele, uma das coisas que eu posso apontar aqui é que muitas pessoas hoje em dia se encontram numa posição que se esqueceram que quem morreu por elas foi Jesus na cruz e não as pessoas. Então agora eu faço a pergunta, porque várias vezes encontramos pessoas que ainda dependem de uma carência emocional, que buscam respostas mais em pessoas, buscam ser vista por pessoas, se quem morreu por elas na cruz foi Jesus. Eu sei o preço que o Cristo pagou por mim e eu consigo entender isso hoje. A cada dia eu aprendo mais, porque, como eu falei, eu sei do lugar onde Ele me tirou e está me colocando. Eu sei das experiências e do que eu provei com esse Deus. E para ouvir a voz do Espírito Santo, teve uma época que o Senhor me ensinou muito, que também foi através de dor. Fiquei uns 2 meses perdida em mim mesma. E naquele silêncio que a gente costuma dizer ao Senhor, né? Nossa, mas o Senhor tem silêncio, por que Ele não fala comigo? Foram 2 meses doloridos, foram 2 meses rastejando, às vezes caídas sem força, chorando bastante, não tinha palavras às vezes para orar. Mas no final eu aprendi uma lição muito importante, que às vezes falta até para pessoas mais experientes em tempos vividos do que eu, que é, às vezes, muitas das vezes, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, a resposta do Senhor, porém já com uma opinião decidida. E uma frase que me marcou, da minha amiga Vitória, inclusive mando um beijo pra Vitória Lisboa. Que menina gente boa, Vitória Lisboa. Sim, me ensinou. Eu amo essa moça missionária. Me ensinou, não só ela, mas a família dessa menina, né? Povo bom, né, esse pessoal. Me ensinou a servir, sobre o serviço, o caráter do serviço. E enfim, continuando, ela um dia no Zap, a gente conversando, me mostrou uma frase que dizia: muitas pessoas renunciam ao seu passado. É fácil renunciar ao passado, mas corajoso é aquele que renuncia ao seu futuro, a sua escolha. Isso também está naquela frase: a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas muitas vezes com uma decisão planejada. Então renuncie, que a gente possa renunciar à nossa decisão, porque a palavra do Senhor vem primeiro. Realmente, renunciar ao passado é uma coisa que muitos conseguem, mas renunciar o futuro, as propostas, as promessas, nem todos querem. Paulo viveu isso. Ele fala que aquilo que ele tinha como lucro gera para ele como esterco. Ele largou tudo por amor a Cristo. Ou seja, o futuro de Paulo foi renunciado, porque a glória de Deus sobre a vida dele foi muito mais excelente do que tudo que ele poderia conquistar. E eu vejo isso justamente em você, uma renúncia de futuro, porque propostas você tem constantemente, propostas em todos os âmbitos, mas o que você disse? Não. Por amor a quem? Jesus. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Uma vez passou o Senhor falando em propostas, vou aproveitar aqui e falar que uma vez, se eu não me engano, ainda nesse ano, eu recebi uma proposta
né, que eu até comentei com a minha mãe, que foi uma empresa me chamou para ser modelo, só que eu teria que viajar, mas eu confesso que eu já tive vontade de seguir por esse caminho, eu gosto muito, assim, então eu pensei, nossa mãe, que legal, olha só que dentro de mim eu também pensei, creio que foi o Espírito Santo falando comigo, mas e tudo que o Senhor me entregou aqui? Meu ministério, meus pastores, será que tá na hora ainda? Então a minha resposta foi não. E olha que é uma proposta daquilo que você gosta. Porque também renunciar ao que a gente não gosta. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Minha filha, dentro de tudo isso, você tem mantido esses 3 pilares do jejum, da oração e da leitura bíblica? Tem. Diariamente? Diariamente, semanalmente. Nós sabemos que a sua escola é uma escola puxada, né? O 9º ano, escola muito boa, minha filha também estuda lá no IPE. E como que você consegue conciliar tudo isso? Oração, leitura, os afazeres da casa, a escola, e você é uma boa aluna, dedicada, como que você consegue gerir o seu dia? Pastor, uma coisa que eu aprendi, inclusive, recebendo muita chicoteada do Senhor lá no altar, foi que eu preciso ter um planejamento. Então, nesse ano, finalmente entendi, tomei mais vergonha na cara quando aquele pregador mirim, acho que o Isaac, né, foi pregar lá e, nossa, é que eu tomo vergonha na cara mesmo. Então, na maioria dos dias, eu faço um planejamento diário, coloco os principais pontos. Nesse dia, eu tenho tempo para fazer as minhas tarefas fixas dentro de casa, arranjo tempo para fazer os deveres, estudar um pouquinho, né, perto da semana de provas, tirar um tempo para estudar o violão, tirar o louvor, né, treinar, porque todo domingo nós temos ensaio, ministério de louvor. Também meu tempo de devocional com o Senhor, a oração e também o tempo com a família. Às vezes aquele tempo lá de interação mesmo, de contar os assuntos. E durante a semana, como é mais puxado, eu coloco mais o tempo pra mim fazer as coisas. Eu também faço atividade física, 5 vezes pra semana vou pra academia. Então eu mantenho 2 vezes? 5 vezes na semana. Você tá malhando, Lud? Tem que cuidar do tempo, né, Lud? Tem que cuidar do tempo. Que é outra coisa que as pessoas não preocupam, né? Eu falo, Senhor, não quero chegar na minha idade lá. Se o Senhor não tiver voltado, tá com problema, dando trabalho aos meus pais, com doença, não quero isso. Então, outra coisa que eu aprendi com o Senhor foi isso também. E durante a semana, eu deixo tempo maior para os estudos e para essas coisas. Mas, final de semana, eu deixo o tempo maior para o Senhor. Então, eu leio uma quantidade de capítulos no meio da semana, mas final de semana eu leio 3 vezes mais. E também oro mais, tenho mais tempo de joelhos com o Senhor, porque além das orações em línguas, ou talvez normais mesmo, conversando com o Senhor, que eu fico fazendo, indo de ônibus, voltando, enfim, tem as orações de joelhos, mas final de semana eu reservo um tempo maior para o Senhor. Toda semana eu jejuo no mínimo 1 vez por semana. Toda semana eu tenho um jejum fixo. Eu costumo jejuar 2 vezes, mas às vezes eu não faço os 2 jejuns, mas sempre um jejum por semana eu faço. Isso é certeza, né? Toda vez você sabe que um dia ali você está jejuando ao Senhor, né? E outra coisa que eu quero abordar aqui também, que você teve no intensivo da MCM, na imersão ali, 21 dias, foi 2022 ou 2023? Esse ano, foi 2024, né? E qual foi a experiência positiva que você tirou dessa imersão de 10 horas de aula por dia, sendo ministrado no espírito, corpo, alma, crescendo, apanhando lá naquele ambiente? A gente apanha muito espiritualmente ali. Eu também passei lá no ano passado, eu, Esther e a Alessandra. Qual foi a experiência que você passou no intensivo? Pastor, é uma frase que eu sei que todas as pessoas que já foram para eventos como esse, né, imersões como essas, falaram, e eu também não vou ser diferente, que eu saí de lá entendendo que eu não era crente. Eu entendi que eu não era cristã.
E uma das principais coisas que eu aprendi foi que eu precisava ter uma vida de altar com o Senhor. Para quem não conhece a palavra, podemos usar a vida de intimidade, relacionamento, momento com o Senhor, né? Como fala lá em Mateus, fecha a porta do teu quarto e ora, que o Senhor estiver em secreto te recompensará. E foi isso que eu entendi, né? Eu, até antes de janeiro desse ano, eu tinha uma vida com Deus, porém não intensa, como eu aprendi a ter lá na MCM. Então, na MCM, eu saí entendendo que eu precisava ler todos os dias, que eu precisava orar todos os dias e que eu precisava escolher um lugar fixo para o Senhor todos os dias me ver acordar e eu ter a certeza de que é aqui que o Senhor vai me encontrar, é aqui que o Senhor vai me ver de joelhos, é aqui que quando precisar eu vou deixar as minhas lágrimas. Então, a principal experiência foi essa, uma vida de altar com o Senhor. Ou seja, você aumentou o seu nível de vida com Deus e o nível de responsabilidade. Para quem não conhece, a MCM é uma agência missionária a qual nós fazemos parte. Significa Missão Cristã Mundial. Hoje, se não me engano, a MCM está em 54 nações da Terra. Nós temos uma aliança com eles e ela fica na cidade de Trindade, divisa com Goiânia. Foi onde a Lud e eu, e junto vários outros da igreja, já passou no intensivo, que são 21 dias de aulas, sendo 10 horas de aula por dia, trabalhando várias matérias como caráter, fé, adoração, teologia e assim por diante. E você teve esse grande crescimento lá, eu também tive um grande crescimento lá o ano passado, está até aqui na minha estante, né, os diplomas do intensivo, o meu da Estela, EUKids, da Alessandra. E outra coisa, Lud, conforme nós somos uma igreja missionária e falamos muito de missões, hoje temos aí missionários em 4 nações, indo para a 5ª nação, que será o Japão. E você viveu também esse ambiente missionário da MCM. Algum dia passou no seu coração o desejo de ir para uma obra missionária? Alguma nação da terra, uma obra social com fins da terra? Pastor, confesso que esse desejo, até mesmo resposta e direção do Senhor para ir para fora, até hoje nunca me foi dado. Então, mas se tem uma nação que eu prezo mais, que está no meu coração, é o Brasil. Quando o Senhor me diz uma nação, eu vejo a bandeira brasileira, né? Uma imagem na minha mente da bandeira brasileira. Mas uma coisa que eu tenho muita vontade é talvez um dia, ainda jovem, adolescente, né? Antes de eu completar a minha idade, maior de 18, eu ir para uma obra missionária não para fazer, para emergir, mas para ter experiência. Ser uma voluntária. Isso, ser uma voluntária. Essa é a minha vontade por enquanto. Mas ir para fora, nunca pensei nada. Então você vai permanecer conosco aqui no Brasil. Eu também amo o nosso Brasil, mas daqui nós temos enviado, porque existe uma promessa que o Brasil é o maior celeiro de missionário do mundo, né? E aqui nós temos, graças a Deus, tido a honra de Deus levantar missionários para as nações, igual nós já estamos na Alemanha com o Tom e a família dele, a Júlio Mateus, na Tailândia com o Gabriel, mas a Liliane, no Quênia com a Silvaneide, na Sérvia nós estamos com a Raquel, iremos para o Japão com a Bianca, né? Então, e outros mais estão se levantando, como a Rafa está na escola de missões e assim por diante. Faculdade, já pensou em fazer? Tem algum curso em mente? Quer fazer, não quer fazer? Quem alude nessa área? Pastor, eu tenho vontade de fazer faculdade, sim, quero fazer. E meu desejo hoje, eu tenho vontade de fazer um curso de Direito, mas investir pelo lado da psicologia. Então não tem assim, porque psicologia tem psicologia, psicoanálise e várias outras coisas, até puxando pelo lado mais médico, mas não tenho assim uma profissão definida, mas dentro da área da psicologia. Entendi. Então esse desejo a Lud tem também para um futuro bem breve, está cursando aí uma faculdade de Direito do lado da psicologia. Que maravilha, minha filha, isso é muito bom.
E a Lud, embora ela tenha 14 anos, mas ela já falou aqui que pensa, né, em ter um esposo. A Lud também pensa no futuro ser mãe. Pastor, eu tenho uma vontade de adotar um filho. Eu gostaria de adotar uma criança. E quando eu vejo em filho, a minha primeira que me vem à minha mente é: Senhor, se for da tua vontade, me mostra um menino ou uma menina que eu quero honrar a vida dele ou dela. Adotar. Eu também tive esse privilégio, né? Eu e a Estela tivemos aí a honra de adotar 3. Né? A Adriele, o Thiago e o Lucas são presentes de Deus para nossa vida. Depois Deus também nos agraciou com a Alessandra, nossa primogênita biológica. E como é bom o coração de quem adota, né? Até mesmo nós somos adotados por Deus e assim e por diante. Lud, hoje o que você acha que seria um dos seus maiores desafios? Um dos meus maiores desafios, deixa eu pensar. Um dos meus maiores desafios seria permanecer. Mas, como o Senhor diz, o Senhor mostrou um áudio hoje, no grupo hoje falando essa palavra, crescendo mais, indo mais além, me mostrar para as pessoas quem eu realmente sou, a minha verdadeira imagem, uma filha de Deus, sem ter a vergonha de expor quem eu sou. Esse. Amém. Outra coisa, qual conselho você deixa para moças e rapazes com a sua idade? Eu quero que você olhe nessa câmera aqui. Tá bom. Seja usada por Deus. Amém. Um conselho que eu deixo para adolescentes, crianças e jovens é que, se há na sua mente que ter uma vida talvez como ou semelhante ao que eu tenho, uma vida que não fere a santidade do Senhor, se há na sua mente que ter uma vida assim é chato, não se engane, porque isso é direção do inferno para a sua vida. Porque uma coisa que eu aprendi também foi que quanto maior a luta que há na sua vida, é porque o inimigo sabe que quando você se converteu ao Evangelho, mas você vai dar muito fruto na mão do Senhor. Então, eu sou uma jovem de 14 anos, tenho muitas renúncias, uma vida com o Senhor, uma vida de submissão aos meus líderes e pastores, mas também eu sou muito feliz. Eu sou a jovem mais feliz na minha mente, sou a jovem mais feliz e realizada do Brasil. Eu sei de onde vim, sei para onde vou e sei quem eu sou. Eu conheço uma graça, que é a graça que te mantém em paz, mesmo as turbulências. Porque uma coisa que meu pastor me ensinou foi que circunstâncias não te definem. E é esse o meu conselho. Não se engane, porque uma vida com Jesus é a vida mais realizada que você pode ter. Glória a Deus. Um hobby da Lud. Um hobby? É. Eu gosto muito de esporte. Esses dias você colocou no seu status que iria voltar ou estava andando de patins. O senhor viu meus status? Eu vejo seus status. E eu não sabia, porque para mim, acho que a única coisa na vida que eu não daria conta de andar é de patins e de skate. Uhum. E o patins também não deixa de ser um esporte. Uhum. Mas além do patins, qual outro esporte você gosta, Lud? Eu gosto muito de vôlei e de natação. Academia, sou tipo a pastora Estela, no início eu vou me esforçado, porque como os que eu mais gosto, pra mim, locomoção é um pouco difícil, mas a academia fica a 2 minutos, né, da minha casa, então é mais fácil pra mim. Mas o que eu mais gosto é um bom jogo, uma peteca, uma natação, andar de cavalo. Adoro andar de cavalo. Mas, Lud, eu tenho que te conhecer melhor, porque eu não sabia desse tanto de hobby que você tem, não. Eu amo peteca também, Lud. Gosto muito de peteca. E o patins, você continua andando?
Patins passou. Eu confesso que eu sou melhor nadando e jogando que andando de patins, mas andar e permanecer de pé eu sei. Amém, Lud. E um prato preferido da Lud? Estrogonofe. Fala sério. Um arrozinho com estrogonofe e batata só, sem suco. Mesmo, Lud? Só um estrogonofe te agrada? Só. Que maravilha, minha filha. Eu fico muito feliz de ver tanta sabedoria em você, maturidade em você. Quero externar aqui o meu abraço para o seu pai, o Bruno, para sua mãe, Luciana, para sua irmã, Isabelle, né? É Gabriele. Gabriele. Eu sempre confundo o nome dela. Que Deus abençoe a família de vocês. E tem algo aqui, Lud, que eu não falei, não perguntei, não especulei você, que você queira falar, que é importante falar, externar. Fique à vontade. Havia uma coisa que eu tinha pensado, deixa eu lembrar. Vou falar mais uma coisa para os jovens. Fique à vontade. Que é uma coisa que eu, inclusive, estava refletindo esses dias atrás. É que o que eu vejo, a situação de hoje em dia, né? É muitos jovens, adolescentes e as crianças estão indo na onda também, algumas, tentando uma vida de aparecer, né? Uma vida de, nossa, mas eu tenho que, inclusive, aproveitar. Uma frase que eu ouço muito é, não, mas na sua face tem que viver a vida de curtição. Não tô falando que é errado se divertir, porque eu também sou uma menina que eu me divirto muito. Claro. Eu pulo muito, mas também eu honro o nome do Senhor. E só que essa vida de curtição que muitos jovens e adolescentes possam querer hoje em dia, leva eles a um lugar que vai estragá-los futuramente. E é isso que eu viso. Por exemplo, uma jovem que hoje tem a vontade de casar, como eu tenho, o sonho, porém, o que ela faz é só acumular mais marcas, mais feridas. Eu digo, não faça isso, sabe? Invista tempo no Senhor, invista tempo no relacionamento com Ele, em ouvir o que Ele tem, principalmente porque pessoas, pastor, que são maduras emocionalmente, que têm uma vida emocional curada e saudável, jovens, são adolescentes e jovens que futuramente, quando casar, não vai escolher um marido pouco caso, um marido que te maltrate, um marido que seja menino e não um homem, um marido que seja afeminado, como as pessoas dizem hoje em dia, mas vai escolher um homem que seja masculino, porque ela entendeu a essência feminina. Pessoas que são jovens, adolescentes e adultos também, que são saudáveis emocionalmente e curados, vão entender que a pessoa que tem que escolher para estar ao lado dela é a pessoa que para sempre vai estar ao seu lado. Então você não pode fazer, nossa, eu vou pegar uma pessoa aqui que tanto faz, só quero me livrar logo da casa dos meus pais. E não vai dar certo, vai se frustrar. Amém, minha filha. Essa escolha é fundamental para que lá na frente o nome do Senhor seja eternamente glorificado sobre a nossa vida e com maturidade. Lud, o nosso tempo finda por aqui. Aqui passa tudo muito rápido, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho, pelo zelo, por tanta coisa que você falou pra gente. Com certeza vai alcançar todas as faixas etárias de idade. Eu quero que você olhe sobre a sua aula de violão clássico. Eu quero que você volte aqui no nosso podcast mais vezes. Viu? Está aberto as portas para você. E saiba do nosso carinho, da nossa gratidão e do nosso amor pela sua vida. Um grande abraço no seu coração. E nós vamos encerrar esse podcast recebendo de presente a sua oração. Amém. Ore por nós e por todos que nos assistem.
Antes eu mando um beijo aqui para minha mãe, para minha irmã e para o meu pai. Um beijo por me deixarem estar fazendo parte desse momento com meus pastores, né, com meu pastor. E também pelo Senhor. E novamente um beijo pela minha pastora Estela, que eu sou muito honrada em ter vocês dois na minha vida. Porque também uma coisa que eu aprendi muito essencial é que mesmo debaixo da pressão que vocês dois me colocam, nos tapas que vocês dois me colocam, eu escolhi olhar apenas para um rumo, porque eu sei que ficar olhando sem rumo não vai dar certo. E você sabe que nossa igreja chama Fé e Milagres, né, na razão social. Mas o nome fantasia é Fé e Pressão. E essa pressão tem levado-nos a crescer para a glória e honra do nosso Senhor. Nós te amamos muito, Lude, muito. Amém. Ore por nós. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa tarde aqui tão perfeita com o Senhor aqui, nos acompanhando. Senhor, que essa palavra não fique só aqui dentro. Amém, Senhor. Que as coisas que foram ditas aqui não fiquem só aos nossos corações ou ouvidos, mas que se expanda do Brasil para fora. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, que pessoas, adultos, crianças, jovens e adolescentes que estão, ó Pai, feridos, com buracos emocionalmente, não sabem que razão na vida eles têm, só querem preencher um vazio, buscando uma carência emocional, peço, Senhor, venha de encontro a eles nesse momento. Que em nome de Jesus, assim como o preenchimento que o Senhor me deu, me mostrou, venha mostrar a eles também, porque eu sei o quanto é precioso passar uma infância, uma adolescência e futuramente uma juventude dos caminhos do Senhor. Que eles jamais se desviem. Em nome de Jesus eu peço pela vida do meu pastor, venha dar em dobro sabedoria, felicidade, paz e comunhão na mesa deles. Em nome de Jesus, abençoe a minha família e também a quem está montando esse estúdio aqui pra gente. Em nome de Jesus, amém. Amém, Lude, glória a Deus. E assim nós terminamos o nosso 30º podcast. Igreja Evangélica Fé e Milagres. Nós estamos na rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Os nossos cultos acontecem domingo às 19 horas, terças e quintas às 19h30. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e venha também nos fazer uma visita. Que Deus te abençoe e muito obrigado a vocês e a você, Lude, por fazer parte juntamente conosco. Fiquem com Deus e até a próxima.